Sextou com mais uma live Mundo Ed / Vasco Connection. Para a gente falar muito do jogo de ontem contra o Bangu. Alguns ajustes precisam ser feitos, então a gente vai falar muito, debater sobre isso. Já convido todo mundo que está aqui, a galera estava esperando, mandando mensagem, perguntando um monte de coisa do jogo. Continue perguntando, mas deixem um like, se inscrevam no canal. Quem tiver pelo Face, vem aqui no YouTube. Se inscrevam nos canais, na verdade, né? Tanto no Mundo Ed quanto no Vasco Connection. Aqui na descrição você tem todos os canais, tá? Um abraço para Marcele, que está aqui. Quem mais? O Juan, o Wallace, tio Zezé, sempre. Superman Brasil e Rafael, que também está toda vez aqui com a gente. Vão mandando as perguntas aí, porque ontem, apesar da vitória, eu não gostei de algumas coisas. A gente vai falando aos poucos sobre isso, porque tem mais assuntos, né? Tem o assunto do governador do Rio de Janeiro, que o Edu me passou, que a gente tem que falar sobre isso também. Vamos debater sobre isso, falar sobre o Léo Jardim, sobre o Pedro Raul, muita coisa. Primeiro, boa noite para vocês, meninos. Boa noite, Edmundo. Tudo bom? Olá, Gui. Boa noite a você, boa noite, Edu Ferrari. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui na nossa live, a todos que nos acompanham aqui no nosso canal. O Vasco entrou no jogo de domingo contra o Flamengo. Se perdesse, correria risco de não classificar. Né? O Vasco ganhou jogando bem, e com a vitória de ontem em cima do Bangu, classificou na segunda colocação, vai ter vantagem no confronto contra o Flamengo. É quase que inacreditável para o torcedor. Mas ontem, sem dúvida nenhuma, em São Januário, bateu um ponto de preocupação. Apesar da vitória, apesar do pênalti desperdiçado, que poderia ter sido 3-0, o Vasco não teve uma boa apresentação. Você pode atribuir isso a um relaxamento do grupo, a boa atuação do time treinado pelo Felipe Maestro, enfim, ou que os jogadores se dedicaram tanto no clássico de domingo que relaxaram um pouco ontem. A verdade é que precisa retomar para o jogo de segunda-feira, porque lá do outro lado o pessoal está mordido em função desses vice-campeonatos, né? Porque os campeonatos, quando são ganhos, eles têm muita importância. Quando são perdidos, eles não valem nada. Exatamente. Boa noite, Edu. Bem-vindo mais uma vez à nossa live aqui. Obrigado pela parceria de novo. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? O que você achou do jogo de ontem? Já pode fazer um resumão aí, se quiser. Boa noite, meu ídolo Edmundo. Boa noite, Gui. Que vocês convocam, cara. Você falou aqui, eu estou na live na hora. É só convocar que eu estou dentro. Cara, é exatamente o que o Edmundo falou. O Vasco realmente meio que fez 1-0 muito rápido, né? 5, 6, 7 minutos de jogo, o Gabriel Peck fez 1-0 e o Vasco começou acelerando muito e depois meio que sentou no resultado, mais um pênalti perdido. É preocupante, sim, não pode perder 3 pênaltis num campeonato. Eu falei sobre isso na transmissão. 2 do Pedro Raul, 1 do Alex Teixeira. Agora o Alex Teixeira perdeu o pênalti. Eu acho que é treinamento, sim, é repetição. O jogador nasce com talento, mas tem que treinar, né? Tem que colocar, porque esse time do Vasco está sendo muito bem montado, mas algumas pontuações precisa de mais atenção do técnico Maurício Barbieri e da comissão técnica. Venceu o jogo, venceu e convenceu contra o Flamengo, perdendo pênalti. Ontem venceu, não convenceu tanto, era o Bangu, né? De repente, vamos ganhar, o placar é certo e tal, fez 1-0 muito rápido. Não foi bem assim. Tomamos sustos pela primeira vez no Campeonato Carioca com o time titular, contra a equipe armada pelo Felipe do Bangu. Agora, é certo que o Vasco precisa, né? Também fez falta, o Léo fez falta, o poupado, né? O zagueiro Léo fez muita falta no jogo, e o Lucas Piton também foi poupado, fez muita falta no jogo. A diferença que faz também, né? 2 jogadores aí poupados, e eu vi realmente que, enfim, fizeram falta. Fizeram bastante, com certeza. Aliás, acho que são os 2 jogadores que mais se destacaram, junto com o Pumita ali desde que chegaram, principalmente o Léo Pelé vem jogando muito. Inclusive, muita gente fala de futuro na seleção dele, né? Então, com certeza fez falta, mas nada justifica algumas coisas que eu vi no jogo ali que eu não gostei. Inclusive, uma delas, o Rafa tá até perguntando, Ed, como escolher o batedor de pênalti correto? Boa pergunta, Rafa. Na minha época, nós treinávamos exaustivamente.
né, pós-treino. Tanto falta quanto cobrança de pênalti. Geralmente era quem tinha o melhor aproveitamento, mas a maioria das vezes também é pela moral do jogador, sabe? Pelo histórico, né? De que o cara sempre bate pênalti. A gente tem que entender também que esse time do Vasco é um time recém-formado. Hoje os fisiologistas não deixam mais os jogadores treinarem após atividade. Tem essas coisas de poupar jogador que na nossa época não existia. Estava bom, estava apto, ia para o campo. É claro que a gente entende a evolução dos tempos, mas é claro que também isso precisa ser resolvido, esse problema, né, de 3 penalidades desperdiçadas em um só campeonato precisa ser resolvido, ou com treinamento, ou com a definição do batedor, né? Porque a hora bate um, a hora bate o outro, ninguém tem a confiança para chamar a responsabilidade na hora que precisa. Ô, Edu, o que tá acontecendo com o Vasco da Gama, com esses cobradores de pênalti, cara? Aqui, ó, o Alex Teixeira cobrou mal também. O Pedro Raul errou 2 pênaltis aí. Ele nem foi pra bola, né? Pegou o Alex Teixeira, bateu mal também, errou. O que dá pra fazer aí, cara? O Nenê não dá pra jogar só por causa de bater pênalti também, né? É verdade, eu falei sobre isso. Pô, parece que você pegou a minha palavra na transmissão. Olha, o Edmundo é o cara que jogou bola, né? Então, aqui é o cara que é o profissional na área aqui. Agora, eu acho que tudo na vida é repetição. Se você treina, né, exaustivamente, cobrança de pênalti, falta, treina, é claro que você vai muito mais confiante contra o seu adversário, seja em qualquer área da sua vida, não só no futebol, mas nós estamos falando aqui de futebol. Pô, você vai treinado, você vai pronto, e você vou bater o pênalti ali, tô com a cabeça focada da maneira que eu treinei, vou lá, vou dar um soco no canto esquerdo ou direito do goleiro, ponto, vou fazer o gol e acabou. O Alex Teixeira foi muito mal para a bola ontem, estava bem no jogo, depois se sentiu que sentiu meio um baque, depois ele estava jogando bem, tabelando com o Pedro Raul na frente. Eu acho que está funcionando bem o Alex Teixeira e o Pedro Raul, fazendo a parede o tempo inteiro. Mas falando aqui da questão do pênalti, eu faço das palavras do Edmundo as minhas palavras. Acho que treino, está faltando treinamento, está faltando repetição, tanto nos pênaltis quanto nas faltas também. Acho que não tem feito gols de faltas, não, cara. Ô, Edmundo, mas pelo menos eu vi alguém mandou uma mensagem aqui, eu não lembro quem. Pelo menos agora o Vasco, quando joga mal, ganha, né, cara? Porque ano passado, jogando bem, tava difícil de ganhar. Isso aí também já mostra uma mudança aí, né? Uma virada de chave, né, cara? Eu acho que é um contexto geral, né? Passa pela confiança dos atletas. O São Januário sempre lotado, uma festa lindíssima, que o pessoal do Sambarreira... É Sambarreira que se chama, Edu? Sambarreira, O pessoal faz ali do lado de fora do estádio, sabe? Essa atmosfera positiva de boas atuações nos clássicos, a vitória contra o Flamengo, isso vai te dando uma confiança que no dia a dia, né, na hora do jogo, você vai meio que por osmose. É claro que era um favoritismo muito grande do Vasco, mas eu acho que a classificação antecipada deu também uma relaxada na galera. Então, assim, retomar, né, virar a chave, porque agora é outro campeonato. Aquele já passou. Taça Guanabara já passou. Agora não pode só jogar com o regulamento embaixo do braço. Precisa ser competitivo, precisa jogar para vencer, para dificultar ainda mais a situação do Flamengo, né? E tentar fazer uma final contra o Fluminense ou contra o Volta Redonda. Aliás, o Juan mandou aqui falando sobre a atuação do Capasso em São Januário. Eu queria saber mais a opinião da gente. Ô, Edu, o que você achou do Capasso? Encaixou bem aí? Ele me parece um jogador. Aliás, ele salvou a pele do Léo Jardim, que daqui a pouco a gente vai falar do Léo Jardim também, que é um motivo para mim de preocupação, né? Porque goleiro tem que passar segurança e não é o que está acontecendo. Inclusive, tiveram alguns lances ali que você via que, né, não dava aquela segurança. Mas falando do Capasso, o que você achou dele ontem? Olha, eu vou dizer para você, fiquei meio arrepiado ontem com a atuação no bom sentido, tá? Do Capasso, porque é um zagueiro muito bom,
com muita energia. Falo muito bom porque o cara entrou na fogueira contra o Flamengo. O Miranda se machucou no primeiro tempo, ele entrou no fogo, né? Tirando bola, foi lá no Gabigol, empurrou, já, ó, tô aqui, cheguei. E ontem a mesma coisa, jogando o tempo inteiro, com a, sabe, a energia da torcida, ele jogando sério, é um cara que se tiver que dar chutão vai dar para frente, eu percebi isso nele, mas tem uma técnica muito boa, ele consegue sair jogando, ele acelera o jogo, né? Ele busca o volante ali no meio campo, o Rodrigo também jogou muito bem, então ele procurava o tempo inteiro o Rodrigo, eu percebi isso toda hora, pegava a bola, buscava o Rodrigo primeiro passe para o Andrei ou para o Jair, o Vasco sempre construindo muito bem com a zaga. Gostei muito da atuação do Capasso ontem, né? Veio lá do jogo contra o Flamengo e ontem uma sequência de jogos, né, com a camisa do Vasco. Foi bem no jogo. O Edmundo, o Capasso entrou, jogou bem, mostrou que é o cara que não sente tanto o peso da camisa como alguns jogadores. A gente sabe que nunca é fácil jogar no time da grandeza do Vasco da Gama. Numa zaga inédita, né? Nunca jogou junto, tal. O time totalmente mexido. É importante o cara entrar, né? E mesmo com uma zaga inédita, ele mostrar uma qualidade. Isso aí já mostra uma personalidade do jogador também, né, Edmundo? Ah, com certeza, né? Ele mostrou muita personalidade, muita segurança, né? Mostrou que veio para ficar e assumir a titularidade, né? Uma infelicidade do Miranda no jogo contra o Flamengo. A oportunidade surgiu para ele, ele foi bem, assim como o Anderson Conceição. Eu gostei muito do comportamento da zaga. Não dá para... Eu acho até que o time do Bangu jogou uma boa partida, é muito bem treinado pelo Felipe, mas não é parâmetro, né? Porque o Vasco, mesmo não jogando bem, ganhou com uma certa facilidade, embora o Léo Jardim tenha dado alguns sustos. Mas faz parte, eu acho que faz parte do contexto geral, nem a diretoria do Vasco, o técnico, Maurício Barbieri, ninguém acha que vai jogar maravilhosamente bem todos os jogos. Tem dia que vai oscilar mesmo. Eu acho que esse dia foi ontem. E acho que foi importante para acender a luz amarela, porque na segunda-feira tem novamente uma decisão. Então, o Léo foi poupado, eu gostaria de ver o Léo com o Capasso para poder dar mais minutagem e entrosamento a essa dupla, mas o Maurício Barbieri sabe o que tá fazendo, e acho que assim, com isso o Vasco vai completo para o jogo de segunda-feira.